sobreviventes em livros, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sobrevivência em Livros. Fausto, de Goethe, essa é uma obra primíssima de um dos maiores mestres das letras de todos os tempos. De todos os tempos. De todos os tempos da roda dos tempos. O verdadeiro mago das palavras, Johann Wolfgang von Goethe, cujo nome é, por si só, uma pedra preciosíssima do mais altivo quilate, não apenas para a literatura alemã, mas para a própria história da literatura mundial, da literatura universal. Goethe levou décadas para bordar com muito esmero o seu icônico Fausto, com retalhos multicoloridos e universais como a busca pelo conhecimento, o sentido da vida e o conflito entre o bem e o mal. Algo que sempre cutuca o ser humano. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre este importantíssimo bardo Goethe, que teceu tecidos de diferentes gêneros literários, cujo pensamento influenciou profundamente a cultura europeia e o seu maravilhoso Fausto, que num mix de filosofia, ciência, mitologia e religião, levou a luz do conhecimento a várias gerações desde a sua publicação lá no século XVIII. Sobreviventes, um dos maiores e mais pesados selos do movimento Sturm und Drang, tempestade e ímpeto da literatura alemã e do romantismo, Johann Wolfgang von Goethe foi humanista, cientista, filósofo, estadista e polímata. Polímata é uma pessoa que estuda muito, conhece muitas ciências, tem um amplíssimo conhecimento geral de muitas coisas. E Goethe era um polímata, cuja obra perpassa por diferentes gêneros literários, além de seu pensamento ter influenciado sobremaneira a cultura europeia. Um dos tecidos literários mais famosos e importantes da história da literatura universal e da história da humanidade, Fausto, é a sua obra mais ambiciosa, com retalhos sobre muitos aspectos da cultura humana, como filosofia, ciência, mitologia e religião. O tecido Fausto mostra o bordado de um erudito insatisfeito com os limites do conhecimento humano e frustrado com a sua própria vida, que faz um pacto com o representante do diabo, sua alma em troca de prazeres e experiências mundanas, o hedonismo. É preciso ter em mente que, ao desejar ou tentar ou ainda buscar preencher seu vazio existencial com diversas experiências loucas, sem limites, a pessoa também enfrenta as consequências dessas escolhas. Não precisa ter a figura de um diabo ou a figura de um anjo, como os mitos religiosos afirmam. Basta a pessoa fazer as suas próprias escolhas. E as escolhas são individuais. Quando Fausto foi publicado no início do século XIX, a Europa vivia um tempo nublado pelas chuvas da Revolução Francesa. Vivia tempestades, na realidade. E das trovoadas das guerras napoleônicas ocorridas entre 1803 e 1815, que causaram devastações no continente inteiro. Como todo artista, Goethe expressou todos os seus sentimentos e pensamentos sob influência dessa atmosfera inquietante, divagando sobre o papel da ciência, do progresso e da religião para trazer à luz
os desejos do homem moderno por controle e entendimento absolutos, mas que se perde em seu próprio orgulho e ambição até perder completamente o sentido da vida. Para quem tem remotas lembranças desse que foi um dos maiores alfaiates das letras, intelectuais, artistas e pensadores da literatura e da cultura alemãs, o bebê que nasceu em 28 de agosto de 1749 em Frankfurt, na Alemanha, numa família burguesa, abastada e bem educada, foi registrado Johann Wolfgang von Goethe por seu pai, Johann Caspar von Goethe, advogado e conselheiro imperial que influenciou a educação rigorosa e disciplinada de seu filho. Já sua mãe, Katharina Elisabeth Textor, era uma pessoa alegre e criativa, que estimulou o lado artístico e literário do filho desde a mais tenra idade. Johann estudou diversas disciplinas como os idiomas latim, grego, francês, italiano e hebraico, literatura, história, música e desenho. Sem dúvida, um lar de estímulo intelectual que fez com que o garoto desenvolvesse uma mente curiosa e multidisciplinar. Quando tinha 16 anos de idade, Goethe foi aceito em Direito na Universidade de Leipzig. Só que ele se interessava muito mais por literatura e filosofia do que pelos livros jurídicos. Ao mesmo tempo, ele começou a escrever várias peças de poemas de teatro. Após quase ter morrido, vítima de uma grave doença, Goethe retornou para casa e, em 1770, aos estudos em Estrasburgo, onde se graduou em Direito. Fã de mitologia grega, filosofia clássica e iluminista, em 1775 ele se mudou para Weimar, a convite do duque Karl August, para ocupar um cargo no governo. Mas seu amor, muito forte por literatura e ciências naturais, fazia seu coração bater muito forte. Quando Goethe conheceu o filósofo e crítico literário Johann Gottfried Herder, nem o céu foi o limite para ele. Ao lado de seu novo amigo, ele se engajou no movimento alemão Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, que exaltava a emoção, a individualidade e a liberdade criativa, características que aparecem em Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, um dos cetros do pré-romantismo europeu. Johann viveu diversos relacionamentos amorosos, registrados em cartas e diários também, mas Goethe não se casou oficialmente até os 57 anos. Até que, em 1788, ele conheceu Christiane Vulpius, uma mulher de origem humilde com quem ele teve 5 filhos, mas apenas um deles, August, sobreviveu à altíssima taxa de mortalidade infantil típica daqueles tempos. E, claro, seu filho tornou-se adulto. Johann e Christine finalmente se casaram em 1806, após quase 2 décadas de união. 10 anos depois, Christine faleceu, fato que abalou profundamente a alma de Goethe. Porém, em 22 de março de 1832, aos 82 anos de idade, segundo uma lenda urbana alemã, Johann Wolfgang von Goethe disse suas últimas palavras, Mehr Licht, que significa mais luz, que pode ser entendido como um pedido de iluminação espiritual e intelectual. Goethe deixou uma dilatadíssima colcha literária, moldando permanentemente a literatura e o pensamento ocidental, e que aquece
todos os seus leitores mais fervorosos. Sobreviventes entre o final do século XVIII e o início do século XIX, quando Goethe teceu os seus principais tapetes literários, as afinidades eletivas, Fausto, os sofrimentos do jovem Werther e diversos poemas líricos sob influência do iluminismo, a Europa atravessava profundas transformações políticas, sociais e culturais. Das sangrentas revoluções políticas ao florescer do romantismo. Só para nos relembrarmos, o iluminismo foi uma revolução intelectual que inundou a sociedade europeia com debates e reflexões acerca de valores como a razão, a ciência, a liberdade individual e a busca por progresso. E, claro, conhecimento também. Intelectuais da estirpe de Kant, Voltaire e Rousseau questionavam a autoridade da Igreja e dos governos absolutistas, incentivando uma visão de mundo muito mais racional e secular. Todas essas sementes germinaram em Goethe, que, apesar de se identificar com o romantismo, também sorveu dos ideais iluministas. A propagação dos ideais de liberté, igualité e fraternité agitaram a população e os opositores do regime absolutista francês até a eclosão da Revolução Francesa em 1789, um dos eventos mais expressivos da época. A Revolução desintegrou completamente as estruturas sociais e políticas, decretando o fim do Ancien Régime. Tais efeitos atravessaram as fronteiras da França e, como num efeito dominó, atingiu outros países da Europa, inspirando mudanças também fora do velho continente. Fortemente influenciado pelos ideais iluministas, foi o processo de independência dos Estados Unidos, iniciado lá na Guerra de Independência, ocorrida entre 1775 e 1783, culminando com a declaração em 4 de julho de 1776, sendo que o conflito ainda se estenderia por mais longos 7 anos. De volta a Goethe, de início ele foi simpático à Revolução, mas aos poucos tornou-se cético e muito temeroso em relação à extrema violência cometida pelos revolucionários e a instabilidade social gerada por causa da sede pelo poder. Pelo controle, o desejo de controle de todas as áreas governamentais e as consequências dessas ações sem limites. Em miúdos, os revolucionários trocaram o regime totalitário anterior para imporem a sua própria ditadura. Isso é o que sempre ocorre em todas as revoluções. Logo após a Revolução Francesa, um jovem estrategista militar, Napoleão Bonaparte, alcançou o poder e sentou-se no trono francês ao se autoproclamar imperador. Suas primeiras ações foram promover reformas políticas e administrativas na França e, como todos nós sabemos, dominar a Europa inteira, de Portugal à Rússia. Era essa a intenção dele. E isso gerou em vários países invadidos gravíssimos conflitos conhecidos como guerras napoleônicas. Na época, Goethe residia em Weimar e viu a ocupação do território germânico pelas tropas francesas. Fatos que não apenas impactaram a sua vida pessoal e a sua obra como escritor, como robusteceram sua visão sobre os desafios do progresso humano e os dilemas entre ordem e liberdade.
Enquanto isso, no Era uma Vez das páginas do Romantismo, surgido como a reação ao racionalismo iluminista, os escritores exaltavam as emoções, a natureza, a subjetividade, o individualismo. Dentre eles, Goethe foi um dos primeiros a pensar e escrever, impulsionado pelo movimento Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, que valorizava as paixões intensas e o desafio às normas sociais e, por conseguinte, precursor do romantismo alemão. Só para termos ideia da grandiosidade e da relevância de Goethe, seu livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, é considerado a obra inaugural do romantismo alemão, destacado pelo sentimentalismo e pela exploração da angústia existencial do indivíduo. Aquele também foi um período cheio de grandes avanços nas ciências e em demais áreas do conhecimento humano. O entusiasmo pela ciência e pela razão era muito vibrante, mas havia também a sensação de que o conhecimento humano acarretava vários desafios éticos e morais. Goethe, um intelectual movido pela curiosidade em diversas áreas, por isso um polímata, como óptica, botânica, anatomia, mineralogia, também expressou suas críticas aos métodos científicos mecanicistas, em oposição ao que ele considerava uma abordagem mais holística. Fausto explora essa dualidade ao pintar um protagonista que, sendo um cientista insatisfeito com os limites do conhecimento humano, faz um pacto com o diabo para aplacar, abrandar sua sede por compreensão e poder. Sobreviventes. Para tecer o seu tapete literário, Goethe inspirou-se na antiga lenda medieval sobre uma pessoa histórica, Johann Georg Faust, um alquimista, médico e mago do final do século XV e lá do início do século XVI, quando ele viveu, que de acordo com as diversas lendas urbanas na Alemanha, descontente com os limites do conhecimento humano, ele fez um pacto com o diabo em troca de poder, conhecimento e prazeres. Essa história se tornou um dos mitos mais populares da tradição oral ocidental, reinterpretados nas artes, na literatura, na filosofia, até os dias de hoje. E abrindo parênteses, quantas vezes não ouvimos essa história na música de artistas que venderam a sua alma ao diabo, fizeram um pacto em troca de sucesso e fama na música. Na vida real, Johann era conhecido por seus conhecimentos ocultos, sua ambição por poderes místicos e o seu desejo de ter uma vida errante, uma vida nômade. Como poucos sabiam, conheciam sobre a sua vida e seus escritos, sua figura ficou envolvida em uma bruma de mistérios, gerando a fofocas de ele ser adepto ao satanismo e à magia oculta, magia negra. E, claro, a criação de um mito em torno de sua figura. Como quem conta um conto aumenta um ponto, com o passar dos anos, após a sua morte, após a morte de Johann, ocorrida lá no século XVI, as pessoas falavam sobre ele e assim a sua figura, a sua personalidade, a sua personagem acabou transformada em lenda pelas tradições orais e das histórias populares. Especialmente pela ideia de pacto com Mefistófeles, ou o diabo, em obter conhecimento, poder, sabedoria e prazer em troca de sua própria alma.
A primeira referência literária sobre a lenda de Fausto foi escrita em 1592, ou seja, lá no final do século XVI, pelo dramaturgo Christopher Marlowe, o dramaturgo inglês. A peça é Dr. Faustus. No entanto, a versão de Goethe tornou-se a mais conhecida entre todas, por ter expandido e aprofundado a lenda medieval, fazendo de Fausto uma personagem muito mais densa, muito mais complexa, que, além do poder, também deseja saber o significado da vida, o significado da existência humana. Algo que vai além da compreensão humana. Após se dedicar por décadas e décadas à escrita de sua obra, Goethe acabou por introduzir a ideia de redenção e salvação, com o protagonista almejando a um propósito mais elevado. Conhecimentos secretos, poderes sobrenaturais ou a satisfação de seus desejos mais profundos. E não apenas prazer por prazer ou poder por poder. Já Mefistófeles, a representação do diabo, na maioria das versões da lenda, é astuto, manipulador, ao tentar seduzir Fausto, oferecendo-lhe de tudo o que o rapaz desejar, mas que o conduz a um caminho de perdição. Fausto é uma obra extensa e complexa, dividida em duas partes. A primeira, datada de 1808, e a segunda, publicada póstumamente em 1832. A primeira parte de Fausto começa no céu. Deus e Mefistófeles, o diabo, fazem uma aposta sobre a alma de Fausto. Mefistófeles afirma que o conhecimento de Fausto e sua constante insatisfação o levarão ao desespero e à própria perdição. Enquanto, do outro lado, evidentemente, Deus acredita que ele encontrará o caminho certo. Este é o prólogo que estabelece o conflito central da obra. A luta entre o bem e o mal, e a curiosidade humana diante dos mistérios da vida. E o que acontece? À noite, Fausto está em seu gabinete, à beira do suicídio, completamente desiludido com o conhecimento que acumulou ao longo de sua vida e frustrado por não encontrar respostas satisfatórias para os seus questionamentos. Então, o rapaz ouve os sinos de Páscoa, os sinos da Páscoa. Naquele instante, Mefistófeles aparece para Fausto e propõe-lhe um pacto que lhe mostrará os prazeres e os mistérios do mundo em troca de sua alma. Sem pestanejar, Fausto aceita o pacto, mas com uma condição: só entregará sua alma se, em algum momento, sentir uma satisfação plena. Mefistófeles conduz Fausto por uma série de experiências, então, até conhecer uma jovem chamada Gretchen. Ela era simples e pura. Ambos se apaixonam. A partir daí, esse romance se torna um dos temas centrais ao explorar o conflito entre o desejo e a moralidade. Após o casal atravessar diversas turbulências, Gretchen vivencia profundas crises existenciais até um ato de desatino. Arrependida, Gretchen entrega sua vida a Deus, confiando na salvação. Enquanto isso, Fausto e Mefistófeles desfecham a primeira parte. Na segunda parte, Goethe propõe a reflexão sobre a tensa relação entre poder, dinheiro, corrupção e o próprio ser humano. Fausto, no palácio de um imperador, se torna conselheiro do monarca com a ajuda de Mefistófeles. O rapaz resolve todas as questões econômicas, introduzindo a ideia do
o papel moeda. Ele cria o dinheiro a partir do ouro enterrado no subsolo. Algum tempo depois, Faust visita seu antigo assistente, Wagner, agora um estudante de alquimia que consegue criar vida. Faust e Mefistófeles fazem uma jornada ao mundo clássico, onde conhecem algumas personagens da mitologia grega, como Helena de Troia, símbolo da beleza eterna clássica. Em uma alegoria de união entre o mundo clássico e o mundo moderno, Faust se casa com Helena, com quem tem um filho. Vejam só! E como estamos na Grécia Antiga, não poderia faltar uma tragédia. Algum tempo se passa e Faust tem uma ideia que o deixa completamente motivado e eufórico por acreditar na recompensa, por seu desejo sincero de criar algo bom para a humanidade. Eureka! Só que tem um detalhe. E Gretchen, no meio disso tudo? O que terá acontecido com a jovem? E o que a busca de Faust por satisfação provocou a Gretchen? Que tragédia teria acontecido aos amantes lá na Grécia? E o que finalmente deixa Faust entusiasmado? E, mais uma pergunta, o que acontece com o pacto feito com Mefistófeles? Todas essas respostas dessas perguntas e de outras ainda, vocês terão fazendo a leitura do livro. Eu não vou falar, vocês vão buscar esse livro e lê-lo e vão ter as respostas e muitas outras além dessas. Sobreviventes. Em 1981, o cineasta húngaro Stefan Szabó lançou o elogiadíssimo filme Mefisto, adaptado do romance homônimo de 1936 do escritor alemão Klaus Mann, que era filho do também escritor e vencedor do Prêmio Nobel da Literatura, Thomas Mann. E sobre Thomas Mann, temos um vídeo aqui no canal na playlist Prêmios Nobel da Literatura. Klaus Mann, por sua vez, se inspirou no Fausto de Goethe. No ano seguinte, em 1937, Szabó recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro pela Hungria. A película narra a história de Hendrik Hofgen, interpretado pelo ator austríaco Klaus Maria Brandauer, e a sua ascensão ao estrelato na Alemanha nazista, que, ao se submeter aos valores e interesses do regime, sacrifica as próprias crenças, valores e a sua hombridade para alcançar a fama e o poder dentro daquele sistema totalitário de destruição. Uma contundente e reflexiva análise crítica das escolhas morais e políticas em tempos de crise. A alegoria fáustica apresenta Hofgen como um arquétipo do Fausto moderno, aquele que faz um pacto com o diabo, ou mais precisamente, neste caso, naqueles tempos, com o nazismo, renunciando à sua liberdade intelectual e moral em troca de sucesso, fama e prestígio. Todavia, essa ascensão profissional e social vem acompanhada de um crescente desespero existencial, dores internas e de um afastamento de seus antigos ideais, a imagem da deterioração de sua própria humanidade. O longa-metragem de Szabó, além de uma poderosa metáfora para o comportamento de muitos artistas e intelectuais que colaboraram com os nazistas, é, ao mesmo tempo, uma advertência sobre a perda da liberdade individual em face de um sistema totalitário.
A obra faz um julgamento sutil àqueles que, por conveniência ou medo, se alinham com regimes opressores, ignorando a colisão, o choque de suas ações nos planos individual, coletivo e no mundo. E no mundo moderno? Quantas vezes vimos exemplos de pessoas que, fora da política, têm um comportamento indelével, imaculado. Porém, quando entram na política, se deixam corromper. Ou mesmo que não seja na política, às vezes, basta dar um poder para ela, ser secretário, ou diretor, ou vereador, ou mesmo juiz, ou até mesmo médico, ou um diretor escolar, ou um diretor de algum órgão, seja ele privado ou público. Basta dar poderes a alguém para ver o que acontece. Essa é a síndrome do poder pequeno, que eu costumo dizer. Basta também entrarmos num banco. Não conseguimos, às vezes, o acesso. Ficamos a tirar tudo aquilo que nos pertence e somos travados naquela roleta. Basta dar um pequeno poder a alguém que tem o seu caráter corrompido e ver o quão destrutivo essas pessoas, ou o quão destrutivas essas pessoas serão e se tornam também. É isso que acontece. A sede pelo poder corrompe alguns caráteres. Vamos voltar aqui. A relação entre Fausto de Johann Wolfgang von Goethe e Mefisto de Klaus Mann e o filme de Steven Chabot funciona como os pontos de interseção de uma teia de aranha sobre moralidade, poder, corrupção e o pacto com forças metaforicamente demoníacas, como a Alemanha nazista, de forma a provocar a divagação sobre a ascensão do totalitarismo e a implicação ética e moral das escolhas humanas durante o regime nazista. Vejamos essa relação mais detalhadamente. Prestem atenção. Sabemos que Fausto de Goethe fez um pacto com Mefistófeles, ou Mefisto em algumas traduções, em troca de lhe conceder algo que lhe pertence por aquilo que um diabo pode dar, ofertar, oferecer, mas que provocará enormes consequências. Em seu livro, Klaus Mann constrói Mefisto para censurar a traição moral de artistas e intelectuais que se alinhavam com Adolf Hitler, justificando suas escolhas em nome do sucesso. Para quem não tem ideia dessa parte da história, porque muito da história não nos é contado em livros escolares, mas que ficamos sabendo por avós, ou por outras pessoas no ambiente em que vivemos, durante o governo nazista, incontáveis intelectuais, artistas e cidadãos aceitaram pulverizar suas crenças individuais e convicções em nome da conveniência ou do sucesso profissional ou de cargos na administração pública. Isso aconteceu e não foi pouco, não, foram muitas e muitas vezes. Esse foi o pacto fáustico de Hitler, que em troca lhes exigia totais submissão e lealdade. Mas aqueles que não aguentavam a pressão, ou os que depois de um tempo se opunham ao regime nazista, eram decretados traidores, perseguidos e silenciados, caso não conseguissem fugir da Alemanha. Sobreviventes. O riquíssimo e complexíssimo Fausto é cheio de curiosidades, como o fato de o alfaiate das letras alemão ter levado mais de
Vocês têm ideia quantos anos ele levou para escrever Fausto? 6 décadas. Isso mesmo, 60 anos entre revisões e reescritas da sua história. Tanto que a primeira parte foi publicada em 1808 e a segunda só foi concluída um pouco antes da sua morte em 1832 e publicada póstumamente. Fausto não é um simples livro simples com uma simples história simples. Esse tecido é bordado por diversos novelos, gêneros literários e estilos. Muito coloridos, e coloridos estilos como drama, poesia lírica, tragédia e até comédia, alinhavando retalhos multicoloridos de filosofia, amor, religião, ciência e política. Por causa de sua abrangência temática, Fausto aparece como arquétipo literário e cultural para o seu pacto fáustico, simbolizando assim o desejo humano de poder e conhecimento a qualquer custo. Custe o que custar, seja o preço que for o mais alto deles. Esse conceito é utilizado em histórias modernas que exploram a ambição desmedida e as consequências éticas de se buscar algo em troca de sua própria alma, a ponto de exercer enorme influência a uma vastíssima gama de escritores e artistas, como pai do escritor Klaus, o alemão Thomas Mann, que escreveu o seu Doutor Fausto. Vejam só, o próprio pai ofereceu retalhos para o filho. E o ucraniano Mikhail Bulgarov com O Mestre e a Margarida, em referência a Gretchen, a personagem por quem Fausto se apaixona, cujo apelido era Margarida. Na filosofia e na psicanálise, Friedrich Nietzsche, Carl Jung e Sigmund Freud tangeram os temas de Fausto no prisma de uma alegoria sobre a dualidade humana e a busca pela realização pessoal e coletiva. E quantas pessoas a gente não vê que vendem a sua alma por aí? Se tem uma herança, quantos irmãos não vendem a alma por troca de dinheiro, imóveis, carros, para simplesmente passarem a perna nos irmãos? Esse é o vender a alma. E o que eles recebem na vida? Dores. Muitos caem e não percebem que estão a cair. Muitos sofrem e não percebem que estão a sofrer. Ou até percebem, mas mesmo em prol dessa ganância autodestrutiva, ainda insistem em seus próprios erros, mesmo se trancando em um cômodo, um banheiro, por exemplo, se olhando no espelho, pensando o que eu estou a fazer ali. Quando está a pessoa sozinha, ela sente as dores, ela começa a observar, as lágrimas lhe caem. Mas, quando ela sai do banheiro, se enxuga na toalha, que é muito grande para as suas pequenas lágrimas, e ainda assim continua a levar a sua vida de dores, a sua vida de quedas, a sua vida obscura, por causa do seu desejo de olhar a grama do vizinho e vê-la como mais verde do que é o seu próprio jardim. Não é isso que acontece? São esses valores de vender a alma que Goethe fala. Não é a alma espiritual, vamos dizer assim, mas a alma da própria existência humana, o desejo de querer, querer e querer. E o sofrimento lhe acontece. Se não a si, mas também a si, a todos aqueles que estão à sua volta, filhos, maridos, esposas, por ver o sofrimento desse indivíduo.
Enquanto não lhe cair a ficha de seu desejo irrefreável, suas dores físicas e a pior de todas, as dores internas vão lhe consumir nessas trevas em que essa pessoa se auto-aprisiona. É preciso ter muito conhecimento, um desejo muito forte de sair dessa obscuridade. Quando a pessoa sai e encontra a luz, tudo se resolve a seu lado. Suas dores cessam, internas e externas, sua vida melhora. E essa é a redenção a qual se refere também Goethe em seu livro. Vamos voltar aqui ao universo dos games. A ideia de um pacto com o diabo também aparece em personagens como Geralt de Rivia em The Witcher. E também nos quadrinhos graphic novels, o arquétipo é usado em histórias e personagens como o anti-herói John Constantine, da DC Comics, que enfrenta magia e forças sobrenaturais. Diversas vezes adaptado para filmes e séries, o conceito do pacto fáustico aparece em diversos programas como Breaking Bad, na qual a personagem Walter White vende sua moral em troca de poder e reconhecimento. Nem Bart Simpson escapa do desejo de busca obsessiva pelo poder, conhecimento ou juventude a qualquer custo. E o último, mas não menos importante, a música, como eu disse anteriormente a vocês, sempre veio à pauta quando o assunto é pacto com o diabo. Desde artistas que teriam vendido sua alma pelo estrelato, como o bluesman Robert Johnson, ou até mesmo o Beatle, John Lennon, há infinitas músicas, principalmente de rock e heavy metal, com bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden, Kiss, Metallica, que tem suas composições e letras abordando a essa temática, mas nenhuma se compara à mitológica Black Sabbath, cuja música de abertura, Black Sabbath, do primeiro álbum de 1970, Black Sabbath, já mostrava o clima sombrio, denso, pavoroso e fáustico do que viria pela frente. Referências ao pacto e à ideia de que o desejo por algo inalcançável tem um elevadíssimo preço a ser pago. Sobreviventes, na época em que Goethe viveu e escreveu seu tapete literário, foi de radicais e profundas mudanças e desafios na política e na cultura. As revoluções por minuto e os movimentos intelectuais como o iluminismo e o romantismo influenciaram sobremaneira seu pensamento. Sem dúvida, a lenda de Fausto teve um impacto profundo na literatura e na cultura popular, principalmente ocidentais. A ideia do vender a alma ao diabo, que se tornou metáfora popular para quem queira o poder, conhecimento ou satisfação a qualquer custo, aparecem em diversas, infinitas, eu diria, obras literárias e filmes e até mesmo na música. De complexa estrutura, mas não difícil de ler, Fausto apresenta na primeira parte o conflito pessoal e emocional da personagem, e na segunda ele surge mergulhado em temas alegóricos e filosóficos. E assim que veio a lume, a obra dividiu muitas opiniões. A primeira parte foi muito bem recebida pelo público, que gostou do caráter inovador e da profundidade psicológica proposta por Goethe. Já alguns críticos questionaram o pessimismo e a ambiguidade moral da peça. Porém, são características típicas do romantismo. Por sua vez, a segunda parte foi muito mais polêmica.
A complexidade das alegorias filosóficas tornou-a menos acessível intelectualmente, porém, muito mais rica para a interpretação, muito mais um pomar frondoso para interpretações. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o pomar literário de Goethe, um dos maiores alfaiates das letras, um dos maiores poetas e um dos maiores pensadores da história da literatura mundial, cujas contribuições semearam a cultura ocidental com o seu lindamente frondoso, que oferece saborosos frutos do mais puro néctar palavras, cujas sementes foram plantadas em um rico bulevar, margeado por perfumados romances, como Fausto, aclamado como uma das grandes tragédias da literatura universal. Eu fico emocionado. Comparável a obras do quilate de Hamlet shakespeariano. Curiosamente, fora da literatura, Goethe gostava tanto de estudos científicos, como botânica, óptica, mineralogia, que chegou a publicar textos na área e discutindo teorias como a sua sobre as cores, que divergiam das teorias de Sir Isaac Newton, reconhecidamente um dos maiores epítetos da literatura mundial. Goethe foi celebrado pela nobreza de sua escrita e de seu pensamento, sempre a irrigar a nossa alma a partir do conhecimento e correspondência com diversos intelectuais do quilate de Friedrich Schiller, com quem manteve colaboração literária frutíferamente frondosa. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo-lhes saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!